Hoje, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco da palavra de Jesus, da palavra de Deus, da nossa doutrina. Tivemos a oportunidade de encontrar irmãos que estão aqui muitas vezes pelo mesmo motivo que nós. Muitos de nós viemos pela dor, procurando um alívio, um remédio, um bálsamo para nos ajudar. E nós só temos que agradecer essa oportunidade e dizer obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, obrigado, Maria de Nazaré. Perdoe os nossos erros, os nossos passos em falso, os nossos passos errados, os nossos passos rumo ao mal e não ao bem. Obrigada. Perdoa-nos e ajude-nos a sairmos daqui hoje melhores, muito melhores do que entramos. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Sintam-se em casa, é um lar acolhe, sintam-se então acolhidos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos como título Bem-aventurados os misericordiosos. E logo no início, alguns trechos do Evangelho, selecionados por Kardec. Dois desses trechos dizem o seguinte: o primeiro: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15. 14 e 15. No segundo trecho, Kardec selecionou o seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes 7. Também está em Mateus, em 18, 15. Ora, Jesus começa falando nesse capítulo sobre o perdão. Nós temos uma grande dificuldade de perdoar, porque muitas vezes nós nem sabemos, nós não conseguimos discernir o que é o perdão. O que é o perdão? Perdoar é um ato de responsabilidade e significa que cabe a mim parar de me sentir de vítima e procurar retirar da minha vida
os efeitos emocionais por quem me causou dor, mágoa, ressentimento, ódio, todos esses sentimentos negativos. É uma responsabilidade minha, não do outro. Olha só que responsabilidade que eu tenho. Se alguém me faz alguma coisa que desperta esses sentimentos negativos, não é responsabilidade do outro eliminar esses sentimentos negativos em mim, vindo até mim e dizendo perdoa. Não é assim que funciona. Nós, cada um de nós, no momento em que nos sentimos magoados, com raiva, ressentidos por alguma coisa que alguém fez, cabe a nós retirarmos de dentro de nós mesmos esse sentimento. E isso muitas vezes não é fácil. Por isso Jesus falou para Pedro, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Então não é tão simples assim. Quando perdoamos, nós estamos usando a nossa habilidade de direcionar nossas vidas para fugir dessas armadilhas emocionais a que nós estamos expostos. Quando nós conseguimos perdoar, o perdão não é um sentimento, é uma promessa ou um compromisso relativo a 3 coisas. Olhem bem, relativo a 3 coisas. Não usarei contra o meu ofensor, quer dizer, não vou fazer nada contra o meu ofensor. Não falarei com outros sobre o meu ofensor. E não vou insistir nesse fato. E isso muitas vezes é difícil, muito difícil. Não podemos julgar os outros. É aí que está o grande pecado, vamos dizer assim, nosso, de julgar os outros. Se ele errou, nós pensamos assim, ele errou comigo, ele me fez muito mal, eu não mereci esse tipo de crueldade. Olha a vitimização, eu não merecia isso. Aí nós pensamos assim, não, mas como eu sou uma pessoa boa, então, e evoluída, sou muito mais evoluído do que ele que fez isso para mim, eu vou deixar para lá, vou esquecer. Não vou me vingar. É porque eu sou o mais evoluído. Segundo erro. É não conseguir dar o perdão e não dar o perdão adequado, o perdão correto. O perdão verdadeiro, ele consiste na seguinte postura: não posso pensar que ele errou comigo, pois o julgamento só cabe a Deus. Todas as pessoas erram, inclusive eu mesmo. Se eu errasse com alguém, também gostaria de ser perdoado. Não é verdade? Não é isso que nós sentimos? Nós também queremos ser perdoados. Só os outros erram? Só os outros precisam pedir perdão? E nós? As pessoas são diferentes, é assim que a gente pensa, as pessoas são diferentes e cada uma se encontra em certo nível de consciência e amadurecimento espiritual. Ora, cada um está num nível evolutivo diferente. Então, eu não posso cobrar do meu irmão o que talvez o outro irmão ou eu já atingi. Se ele erra, muitas vezes o patamar evolutivo dele é o meu é outro, o do outro irmão é outro.
O outro não encontra, num certo nível de consciência e amadurecimento espiritual, e não entende as consequências dos próprios atos. Como disse Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vou perdoar para me libertar dessa mágoa. É isso que nós precisamos pensar. Para me libertar, para me sair dessa prisão. A falta do perdão é uma prisão. A falta do perdão verdadeiro é uma prisão e prende a nossa alma, prende o nosso espírito. Ele fica preso, amarrado a um acontecimento, a um fato, a uma palavra, a um gesto qualquer. Eu fico presa. E não é assim que a gente precisa viver. Não é assim que a gente vai conseguir evoluir. A gente consegue evoluir na medida em que se liberta, em que a alma se liberta, em que o espírito se liberta. A mágoa não leva a lugar nenhum, não faz mal ao outro, mas prejudica apenas a mim mesmo. A mágoa, o ressentimento, o ódio só faz mal a mim mesmo, não faz mal ao outro. Se eu fico corroendo aquele fato, aquela palavra, aquele gesto que aquela pessoa fez, praticou, se eu fico corroendo, fico pensando só naquilo, o que acontece? Quem é que está sofrendo? Eu ou o outro? Sou eu que fico corroendo isso, que fico pensando nisso 24 horas por dia, sonho, tenho pesadelos com isso. Então, de percepção do que é certo e do que não é. É isso, é nesse ponto que nós chegamos, que nós devemos chegar. Então vejam, não é tão negativo assim eu pensar que eu errei, eu achar que eu errei, eu me dar conta de que eu errei. Não é negativo. Pelo contrário, é positivo, porque a partir dali eu corto, não vou fazer mais assim, ou vou fazer do contrário, ou vou fazer. Então, essa questão de perdoar-se é uma das questões mais difíceis, mais complicadas. Meus irmãos, perdoar é e será em todos os tempos um preciosíssimo remédio a nos curar de muitos males, dos males atuais, e a nos poupar de muitos malefícios futuros. Porque a falta de perdão atrapalha o futuro. Quantos irmãos, com certeza, hoje na pátria espiritual, que nós aqui na Terra não perdoamos, e que já fizeram a passagem, já desencarnaram e nós não perdoamos, nós não dissemos perdoe de coração. Quantos irmãos, com certeza, na pátria espiritual, que se arrependem enormemente de não terem perdoado em vida. Aí lá em cima eu me arrependo. Lá no outro lado, né, eu me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, se pudessem fazer diferente, mas o Pai é de infinito amor e há de conceder-lhes novas oportunidades. Por isso a reencarnação. Aproveitemos agora e tudo o que temos. Perdão é simplesmente seguir em frente. Sem mágoas, sem rancores
levando apenas a bagagem do aprendizado, da experiência da vida, do amadurecimento, sem nenhum sentimento corrosivo à alma, meus irmãos. Saber perdoar é realmente um talento. É. Uma verdadeira arte. Sem dúvida alguma, representa uma das senhas para chegarmos ao equilíbrio e até à boa saúde. Física, energética, mental e espiritual. Meus irmãos, o perdão liberta a alma. Perdoemos de coração. Que assim seja.